Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés então para mais um vídeo. E o seguinte, pessoal, nessa aula aqui a gente vai estudar então sobre a mordomia da alma e do espírito. Então, muitas informações que eu vou falar aqui são tiradas direto do hebraico, outras informações eu tirei da própria revista aqui da CPAD. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com essa aula então. Então, antes de eu começar, pessoal, só um pequeno recado aqui. Ative o sininho, pessoal. Aqui consta para mim que muitas pessoas assistem, mas não ativam o sininho. Então ativa o sininho lá, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira lição aqui então, aliás, a terceira. Então aqui nesse primeiro tópico então é conceituando a alma e o espírito, tópico 1. Aqui a gente já vai estudar um pouquinho, pessoal, o significado da alma. Então aqui eu coloquei algumas observações aqui para a gente estudar. Então vamos lá, começar aqui, ó. O que significa alma? O que acontece, pessoal? Toda religião tem duas linhas de pensamento. As pessoas, então, têm o costume de dividir o mundo em duas esferas. Então, temos o mundo humano, a esfera humana, e temos o mundo com a esfera divina. Então, a maioria das religiões hoje dividem dessa forma, o mundo humano e o mundo divino. O que acontece, pessoal? Segundo algumas linhas de pensamento, a alma, então, é algo que ela fica ali intermediando. Ela consegue alcançar tanto a esfera humana quanto a esfera espiritual. Então, a alma, pessoal, segundo algumas religiões, segundo algumas linhas de pensamento, a alma é exatamente isso. É algo que fica entre um mundo e outro. Pessoal, isso é um pensamento grego. A gente vai entender um pouquinho daqui a pouco, mais a detalhe mesmo bíblico sobre isso. Isso aqui foi uma pequena introdução, então, um pouquinho sobre a alma, né? Segundo algumas religiões, então, é algo que fica entre os dois mundos, que para mim é um conceito grego. Eu não vou aplicar dessa forma, mas isso é legal só para vocês conhecerem. E se caso alguém perguntar em sala de aula, vocês têm a resposta. Não é um pensamento bíblico, mas é um pensamento de mitologia grega. Então a alma no Novo Testamento, ela recebe o termo psique, ou psique, né, como você preferir. Então, esse termo aqui, o psique, ele é encontrado para mencionar o homem, o ser animal e até mesmo definir algo físico referente à vida. Então, o termo alma, pessoal, no Novo Testamento, a alma é para falar e tratar exatamente do homem. Então, o homem é uma alma, o ser vivente é uma alma. Então, a Bíblia vai tratar, pessoal, é até complicado o assunto da alma, porque tem muitas teorias, tem muitas formas de interpretar isso. E eu quero trazer aqui a mais plausível para vocês. Então, a psique, segundo o comentarista da CPAD, ele fala então que a alma é algo que descreve o ser humano. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A palavra alma no Antigo Testamento, agora falando um pouco do Antigo, pessoal. A palavra é nefesh. Eu até coloquei em hebraico aqui, ó, a letra nun, a letra fe e a letra shin. Então ele aparece na Bíblia, essa palavra nefesh, ele aparece mais de 700 vezes. E só um detalhe, pessoal, ela aparece 70 vezes, na verdade, e sempre referindo a algo diferente. Então a palavra alma em hebraico, ela pode ser várias coisas. Algumas vezes vai ser tratado como alma no sentido literal de alma, outras vezes a palavra alma vai estar referindo a um homem, a uma pessoa. Então a palavra alma é até complicada a tradução. Para a galerinha aí que estuda inglês, que manja inglês, é tipo get. O pessoal que fala inglês, está começando a estudar inglês, sempre confunde o get, né? Porque get pode ser várias coisas, depende do contexto, é uma coisa. O nefesh é a mesma coisa. Então, algumas vezes vai ser aplicado para a vida, outras vezes vai ser aplicado para no sentido de alma mesmo, de sentimento, e ela aparece 700 vezes de formas diferentes. Então uma possível tradução para nefesh é garganta. Então o que acontece, pessoal? A palavra garganta em hebraico também pode ser nefesh. Então eu até coloquei um exemplo aqui, ó, em Números, capítulo 11, versículo 6, que é esse versículo, ó. Mas agora a nossa alma, algumas traduções vai estar como alma e outras traduções vai estar como garganta, se seca. Um outro exemplo aqui então, pessoal, é José. Quando ele foi preso, a Bíblia diz, né, em algumas traduções, que os irmãos deles colocaram a José na garganta, prenderam ele pela garganta. Algumas vai estar pescoço, outras vão estar garganta,
outras vão estar alma. Só que na verdade ali foi pela garganta mesmo. Então a palavra nefesh, ele pode ser garganta. Aí aqui entra um grande mistério, pessoal. O que que acontece? Por que garganta? Garganta, pessoal, é onde entra as coisas e sai. Então hoje você alimenta, tudo entra pela garganta e também tudo sai pela garganta. Então aqui já entra um pequeno mistério aqui sobre a alma. A alma também é uma fonte de entrada e saída em relação a sentimentos e outros tipos de coisa que a gente vai conversar daqui a pouco. Ó, então nefesh também é utilizado para homens. Então a tradução de nefesh lá no Antigo Testamento, às vezes falava de alma, falava também sobre homens, pessoas. Ó, lá embaixo, pessoal, havia então 33 nefesh na casa de Jacó. Então, o que isso é, pessoal? Nefesh ali é família. Então, na casa de Jacó havia 33 pessoas, né? Ou 33 famílias na casa de Jacó. Ó, Nefesh também pode significar pessoa ou família, no sentido de vida. E os animais também é chamado lá em Gênesis de Nefesh Haim, que é animais viventes. Pessoal, vamos avançar um pouco aqui, ó. Pessoal, esse aqui agora ele é um pouquinho diferente. Aqui eu vou falar para vocês realmente o significado da alma. Essa definição, pessoal, de alma aqui, isso é tirada de vários livros que falam sobre isso. Esse daqui especificamente eu tirei de um doutor, ele é um doutor em teologia e ele dividiu a alma então exatamente em 10 sentimentos. Pessoal, isso aqui dá um estudo tremendo, só que eu não vou falar disso agora. No próximo vídeo eu posso falar um pouco sobre cada um desses sentimentos na Bíblia. Então vamos lá, pessoal. Então a alma é nada mais é do que os sentimentos. E os teólogos dividem esse sentimento em 10. Ó, então primeiro temos o sentimento, aí tem as emoções, motivações, prioridades, coração, desejo, intelecto, caráter, personalidade e, por último, a consciência. Pessoal, esses 10 sentimentos, aliás, essas 10 características aqui, isso compõe a alma. Então, o que que é a alma, pessoal? É sentimento, emoções, motivações, coração, enfim, tudo isso é a alma. Então, vamos avançar um pouco aqui, pessoal. Então, o significado da alma a gente já viu, que é nefesh em hebraico, que pode ser também traduzido como garganta, e no Novo Testamento é psique. A alma, então, é exatamente isso que a gente conversou agora. Ó, vamos lá, pessoal, avançar então. A origem da alma. Nesse tópico, pessoal, o comentarista colocou algumas informações que eu achei bem relevante e eu quero conversar com vocês aqui em cima do que está na revista mesmo. Ó, então, sobre a origem da alma. Então, tem várias teorias da origem. A primeira que ele colocou aqui é a teoria da pré-existência. Pessoal, o que é essa teoria da pré-existência? Nada mais é do que a reencarnação. Então, o que acontece, pessoal? O pessoal que acredita nessa teoria da pré-existência, eles acreditam que você viveu nesse mundo. Isso é, os espíritas e os budistas, pessoal. Você viveu nesse mundo, aí quando você morrer, você vai reencarnar num outro corpo. Então, isso que é a teoria da reencarnação. Então, uma pessoa morre e ela vai reencarnar num corpo diferente. Então, se você é uma pessoa boa aqui hoje, uma pessoa que faz o bem, quando você morrer, você vai reencarnar num corpo bom, numa vida boa. Pessoal, isso é uma coisa que não tem fundamento bíblico. Ó, eu até coloquei um versículo bíblico, vamos ler aqui, ó. E como aos homens está ordenado, ó pessoal, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, dentro da Bíblia, pessoal, a gente não tem fundamentos para falar que a pessoa vai reencarnar. Como o próprio autor aos Hebreus aqui diz em Hebreus 9:27. Depois que morreu, é uma vez só. Aí você só vai encontrar depois no juízo. Só que aí já entra uma questão escatológica que não é o foco do estudo agora. Ó, só para finalizar esse tópico, então, origem da alma, é muito importante que você leia esse texto de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Eu coloquei só alguns pedacinhos aqui, mas olha que diz ali, ó. E vi um grande trono branco, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui, pessoal, uma vez morto, você não volta a reencarnar num outro corpo. Isso é uma teoria da pré-existência, é uma teoria furada.
não tem fundamentos bíblicos. Vamos para a próxima teoria, pessoal. Ó, essa próxima teoria aqui, então, é sobre o criacionismo. O que acontece, pessoal? Essa aqui é uma coisa até filosofia grega. O que se fala aqui nessa teoria aqui, ó? Ó, essa teoria também é bem absurda. Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui eles costumam falar que conforme vai nascendo pessoas, Deus vai criando então as almas para colocar nessas pessoas. Então as almas elas são feitas sob demanda. Então o ser humano vai lá, tem um filho, nasce uma criança, Deus vai lá e faz a alma para essa criança. Pessoal, também é uma teoria sem fundamentos bíblicos. Vamos para a próxima aqui, ó. Só para a gente finalizar esse tópico, pessoal, a teoria participativa. Essa é uma das que mais faz sentido, né? Aqui o que acontece, pessoal? Participativa porque Deus participa. Então o homem e a mulher vão lá, fazem uma criança, né? Vai nascer uma criança e Deus vai lá e coloca a alma nessa criança. Ó, então vamos ler aqui, ó. Assim um homem e uma mulher geram um novo ser, em cooperação divina. Aí eu até coloquei um versículo ali embaixo, pessoal. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Salmo 139, versículo 19. Então existem vários versículos, pessoal, que o próprio Deus criou as pessoas já na barriga da mãe. Alguns versículos que falam até no livro de Jeremias que tu me criaste até mesmo antes da concepção dos meus pais. Então, quem cria, pessoal, a alma é só Deus, pessoal. Então, a origem da alma não é como a filosofia grega, não é como esses pensamentos criacionistas, mas sim uma teoria participativa. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos avançar um pouco aqui então. Ó, então aqui agora vai falar um pouquinho sobre conceituando o espírito. Pessoal, então aqui nesse espírito nada mais é, não é o Espírito Santo. Aqui está falando do espírito do homem. Então o homem a gente sabe que ele é tricotomista, né? Já a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele é então corpo, alma e espírito. Não é o Espírito Santo aqui, pessoal, é o espírito mesmo do homem. Então aqui, ó, conceituando o espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra se refere ao espírito é pneuma. Então pneuma, tanto é que na teologia a gente tem o estudo da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Só que esse pneuma é para espírito mesmo. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana. Então, o que é o espírito, pessoal? Toda a parte imaterial sua, da sua personalidade, isso é o teu espírito. Então, um exemplo do espírito. Quando uma pessoa fala assim, meu espírito não bateu com aquela pessoa. Nada mais é do que a minha personalidade não é muito compatível com a outra personalidade. Então, o espírito, pessoal, está ligado fortemente à personalidade. Ó, então o espírito também ele é uma grande fonte de discernimento, ele é fonte das emoções e da vontade. Então, uma pessoa que quando ela aceita a fé em Cristo, como diria nas igrejas evangélicas, né, quando ela aceita Jesus, ela passa a ser um humano regenerado, submetido a Cristo. E o que acontece, pessoal? Quando ela aceita essa fé, então, aí o Espírito Santo passa a viver com essa pessoa. Então tem o espírito nosso, né, o espírito normal e o Espírito Santo. O nosso espírito é que se comunica com o Espírito Santo. Vamos avançar aqui, ó. Nesse sentido, em termos espirituais, há dois tipos de crentes: os espirituais e os carnais. Os crentes espirituais caracterizam pelo seu espírito, dominado pelo Espírito Santo. Então, aqui que ele falou, pessoal, aquele que nasce do Espírito Santo, o espírito dele, ele é dominado pelo Espírito Santo. Já os carnais vivem de acordo com a natureza pecaminosa e não foi submetido pela transformação de Cristo. Então, esse é o conceito de espírito, pessoal. Vamos avançar, pessoal. Segundo tópico. O segundo tópico, então, vai falar sobre a mordomia da alma. Isso é, o homem interior. Vamos lá, pessoal. A tricotomia do homem. Então, pessoal, aqui não está na revista, mas é uma coisa legal para vocês levarem na sala. Então, existem duas linhas de pensamento sobre essa parte de tricotomia. Ó, então, tricotomia, nós que somos assembleianos, ou você mesmo que segue as lições da CPAD, a gente sabe que a gente segue essa linha de pensamento. Tricotomia é corpo, alma e espírito. Só que também, pessoal, tem uma linha de pensamento
que é dicotomia. O que esse pessoal acredita, pessoal? Eles acreditam que existe exatamente só o corpo e a alma, e não o espírito. O espírito e a alma são a mesma coisa. Só que na verdade isso não é bíblico, pessoal. Eu coloquei até um versículo aqui, ó, que fala, ó, ou seja, Deus o constituiu de 3 partes, conforme revela a palavra de Deus. E todo o vosso espírito, ó, pessoal, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 23. Então, o homem, ele é sim tricotomista, corpo, alma e espírito, segundo a luz da Bíblia Sagrada, e não dicotomia, e não dicotomista, que acredita que só existe corpo e alma. Beleza, pessoal? Então vamos avançar um pouquinho mais aqui então nessa parte de tricotomia. A gente já viu que fomos formados de corpo, alma e espírito e não só de corpo e alma. Próximo tópico, pessoal. Esse tópico aqui ele é até um pouco grande e eu vou meio que falar ele um pouco mais rápido, porque está bem detalhado na revista, pessoal. Então aqui vai falar sobre a mordomia da alma. E a alma, então, pessoal, ela tem algumas coisas. Ó, vamos lá aqui, ó. Primeiro, a necessidade da alma. A necessidade da alma, pessoal, ela só pode ser suprida com relacionamento com Deus. Então o que acontece, pessoal? A primeira mordomia da alma está relacionada à necessidade da alma. Então todas as pessoas, pessoal, precisam desse relacionamento com Deus. Sem esse relacionamento com Deus, a gente não consegue satisfazer a nossa alma. Então, às vezes, você pode ter dinheiro, pode ter um bom emprego, só que se você não tiver essa comunhão com Deus, aí como o comentarista pôs aqui, ó, você não tem esse refrigério espiritual da presença divina. Aí o salmista, pessoal, colocou até uma coisa aqui, um versículo bem legal, ó. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pessoal, aqui um cervo brama pelas águas correntes. Então é muito comum lá no Oriente Médio você ver os cervos, eles assim na beira do riozinho, esperando a água passar para que eles consigam beber a água. E quando esses cervos estão lá, tranquilo, tomando a sua água, é um momento de alegria para eles. Aí o salmista faz até essa comparação, falando que assim como um cervo brama pelas correntes das águas, se alegra pelas correntes das águas, assim a alma dele suspira por Deus. Então o que acontece, pessoal? A primeira mordomia da alma é a necessidade de se relacionar com Deus. Próximo. A segunda mordomia da alma, pessoal, é a santificação da alma. Então tá aqui, pessoal, ter um viver santo, o qual ninguém verá a Deus. Então, se não tiver um viver santo, você não consegue ver a Deus. Então vamos lá, pessoal, só para a gente finalizar essa parte aqui, então. Ó. Então a santificação também é uma mordomia da alma. Próximo, santificação dos pensamentos. Então os pensamentos, pessoal, também tem que estar protegidos, porque assim você vai conseguir servir o Senhor, então, de alma. Então, pensamentos protegidos, que é a santificação nos pensamentos. Até coloquei um versículo aqui, ó. Porque do coração procedem os maus pensamentos, que é morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. Então, esses pensamentos, pessoal, tem que estar bem distante para que a gente consiga a fazer, né, a mordomia da alma da forma que a Bíblia recomenda. Vamos avançar, pessoal. Agora a gente vai entrar no último tópico aqui, porque já foi mais de 24 minutos, né? E vamos acelerar esse tópico aqui, que é o tópico 3, a mordomia do espírito. Então vamos lá, pessoal, vamos começar agora aqui então, ó, andando em espírito. Aqui vai falar um pouquinho sobre a mordomia do espírito. Esse espírito, pessoal, não é o Espírito Santo. Então a mordomia desse espírito é exatamente andar em Espírito Santo. Pareceu um pouco confuso, né? Mas o seu espírito tem que estar submisso ao Espírito Santo. Diz o texto bíblico: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, andar em espírito, pessoal, é exatamente isso que está aqui, ó. Viver uma vida de obediência à direção do Espírito Santo. Então, o que acontece, pessoal? Quando o seu espírito, isso é, a sua personalidade, as suas características estão alinhadas com a vontade do Espírito Santo, aí você começa, então, a andar com ele. Beleza? Vamos avançar, então, pessoal? Só para a gente finalizar essa aula.
Então, o último tópico aqui, frutificando no Espírito. Então, aqui, pessoal, está falando exatamente sobre frutos. Esses frutos são dignos da vida cristã e eles glorificam a Deus. Então, pessoas que andam no Espírito, elas produzem frutos e esses frutos glorificam a Deus. Até coloquei aqui, ó, frutificar no reino de Deus é testemunhar Cristo em sua vida por meio das boas obras de amor que mostram o caráter de Deus em você. Pessoal, então essa aqui foi mais uma das pré-aulas. Eu passei até um pouco correndo alguns tópicos aqui, porque realmente, pessoal, tá bem recheado de informações essa aula. E eu espero que você consiga, então, dar uma boa aula no domingo. E se você quiser esse material, pessoal, esse slide aqui, me chama no WhatsApp. Eu deixei o link aqui no WhatsApp. Me adiciona, pessoal. Clica lá. Vocês vão clicar no link. Quando vocês clicarem nesse link, pessoal, aí vocês vão abrir o WhatsApp. E no WhatsApp vocês vão mandar a mensagem, né? Eu quero a revista, eu quero a lição. E eu vou mandar para vocês então a lição. Fechou? Então qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui. Me chame no WhatsApp que eu mando para vocês esse material. Pessoal, antes de finalizar esse vídeo, eu vou pedir para que você comente aqui nele. Eu vou pedir para que você comente aqui nesse vídeo falando: você gostaria de ter uma aula bem específica só sobre a alma? Então deixa aqui, ó, eu gostaria sim, uma aula sobre a alma seria legal. Comente aqui então, pessoal, vocês gostariam de receber uma aula só sobre a alma? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar te aguardando, beleza? Então boa aula no domingo e se você ainda não adquiriu o seu guia, também tá o link aqui embaixo na descrição, beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.